Questão da prova da banca Sérgio Gran Rio, da eletronuclear, que foi aplicada em 2022, na modalidade Engenharia Eletrônica. A gente tem um circuito amplificador a transistor, e a questão pede a corrente de coletor, IC, do transistor. Para quem não lembra de nada, não sabe de nada desse assunto, isso aqui é um circuito amplificador de tensão, certo? Então, a essência é a gente tem uma tensão na entrada do circuito, uma tensão VI de frequência ômega. Essa tensão ela é geralmente inexpressível e a gente usa o transistor para obter na saída a mesma tensão, basicamente a mesma forma de onda. Se for uma senoide, a gente quer aqui uma função senoidal, sendo que amplificada, beleza? Então, esse circuito ele é composto por componentes do tipo AC, por exemplo, a entrada e a saída, e por componentes do tipo DC, a exemplo, a fonte de tensão aí. Essas componentes DC são chamadas componentes de polarização, que é o que a questão está pedindo. A questão pede a componente de polarização, a corrente que flui no coletor do transistor. As grandezas que fluem aqui, ó, a corrente na base, a corrente no coletor. Perceba que eu estou escrevendo com a letra minúscula. A corrente. Ó, vamos lá. As grandezas que fluem nesse circuito, eles têm duas componentes. Então aqui, ó, eu vou expressar essas componentes por uma letra maiúscula e uma letra minúscula. A corrente de coletor, uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Corrente de emissor. A letra maiúscula indica que essa corrente tem uma componente DC e a letra minúscula indica que essa corrente tem uma componente AC. Essas grandezas são a composição de uma componente alternada e uma componente contínua. A alternada deriva da entrada aqui, que é alternada, e a contínua da fonte. Para a gente poder analisar um circuito desse tipo na sua totalidade, a gente faz a análise em duas partes. Primeiro, a gente faz uma análise puramente contínua, uma análise puramente DC. E a gente encontra justamente as chamadas componentes de polarização. Elas são puramente contínuas, corrente de coletor, corrente de base, tudo em letra maiúscula, para representar que são componentes DC. Depois, quando a gente quiser analisar qual a relação entre VO, VI, ganho, as componentes alternadas, a gente faz uma análise AC, utilizando os valores de componente de polarização. A gente tem uma técnica, faz análise AC e encontra as correntes, ó, alternadas, IC, IB, IE, encontra VO, encontra o ganho e por aí vai. Em minúsculo para indicar que são componentes alternadas. Enfim, a questão se restringe apenas a componentes de polarização. Essa introdução se faz necessária para dar para clarear um pouco o conceito de quem não domina tanto essa teoria. Beleza? Só para nortear aí o espectador que vai continuar a resolução dessa prova. Então vamos embora. Sem muita complicação, a gente quer encontrar a corrente de polarização de coletor. Corrente IC. Pronto, vamos lá. Então, eu quero essa corrente daqui, IC. Como eu estou procurando uma corrente de polarização, eu vou fazer uma análise DC. Análise no domínio contínuo. No domínio
das frequências contínuas desse circuito, o que é que acontece? Os capacitores, eles funcionam como uma chave aberta. Para a fonte de tensão aqui contínua, os capacitores eles têm impedância infinita, beleza? Isso aí tem que estar bala, tem que estar na agulha. Então o que é que eu vou fazer? Onde tem um capacitor, eu vou abrir o circuito. E veja que interessante. Os capacitores eles desacoplam a fonte de tensão contínua da fonte de tensão alternada de entrada, de maneira que elas não se enxergam no circuito. Beleza? Então, onde tem um capacitor, eu vou abrir o circuito, vai se tornar uma chave aberta. Agora eu vou colocar os componentes de polarização que percorrem esse circuito. Da fonte VCC sai uma corrente que eu vou chamar de IF, que é a corrente da fonte. IF vai chegar aqui no coletor e vai se dividir entre IC e uma corrente por aqui, ó, que eu vou chamar de IX. A questão diz que a corrente de base podia ser aproximada por zero. Então IX, ó, vai passar por R2. Aqui eu tenho a tensão Vx na base. Aqui eu tenho a corrente de emissor. Ora, IB mais IC é igual a IE, corrente que entra na base, mais a corrente de coletor é igual a corrente E. Porém, com a aproximação de IB igual a zero, eu tenho que IC é igual a IE. Então, onde aparecer IE no meu circuito, eu vou substituir, obviamente, pela corrente IC, que é a que eu quero encontrar. É essencialmente a mesma corrente. Essa observação aqui é importante, porque sem ela você não vai conseguir encontrar o resultado. Então tá aí as componentes contínuas, componentes de polarização. Essas componentes servem para configurar meu transistor aí na região de atuação. Num circuito desse tipo, é a região ativa. O transistor tem 3 regiões de atuação, né? Tem a ativa, em que ele amplifica a corrente de base. Ele, em função da corrente que é injetada na base, ele deixa passar mais ou menos corrente no coletor. Isso é o que faz o efeito da amplificação. Na região de corte, o transistor funciona como uma chave aberta entre coletor e emissor, e a gente tem a região de saturação também, mas esse transistor está na região ativa, tá bom? Até porque isso é um amplificador. De qualquer forma, vamos fazer análise aí das componentes DC. Eu quero encontrar IC, beleza? Então vamos lá. Primeira equação, the first question. Eu vou começar por esse ramo aqui, ó. Desse ramo aí que eu printei na tela, de VCC até o terra, eu tenho a seguinte equação: VCC menos a queda de tensão em RC menos a queda de tensão nos resistores R1 e R2 vai ser igual a zero. Agora, vou fazer uma análise sobre esse ramo aqui, ó, desde a tensão Vx até o terra. E eu vou obter a equação 2, tudo maiúsculo, porque são grandezas constantes, né? Então, a anotação exige que seja letra maiúscula. Vx menos de Vx, que está na base, para a tensão de emissor, é a que a gente conhece, é a conhecida famosa tensão VBE. Presta atenção que essa tensão VBE, ela tá aqui, ó, entre a base e o emissor. Então, saindo de Vx, que está na base, e indo para o emissor, eu tenho uma queda VBE.
De maneira que Vx menos VBE menos a tensão no resistor RE, que vai ser dada por RE e E, vai ser igual a zero. Ix é a corrente que passa sobre R2, mas R2 está submetido sobre a tensão Vx. Então, sobre R2 atua a tensão Vx, de maneira que X vai ser Vx sobre R2, e eu ainda tenho a quarta equação, que é a das correntes IF é IC mais IX. Pronto. O resto dessa resolução é simples manipulação algébrica. Porque, observe, da equação 1 eu tenho duas grandezas desconhecidas. As demais foram dadas pelo problema. Eu tenho IF, que eu não sei quem é, a corrente da fonte, e eu tenho IX, que é a corrente que flui no ramo à esquerda, eu também não sei quem é. Porém, eu vou usar as equações 2, 3 e 4 para escrever IF e IX em termos de IC. Eu vou escrever IF em função de IC e eu vou escrever IR em função de IC. Então, vamos lá. De 2, da equação 2, eu tenho que Vx vai ser igual a VBE mais RE e E. Mas eu não vou botar mais IE, vou botar IC. Porque isso aqui é aproximadamente igual a IC, como a gente discutiu antes. De 3, eu tenho que... De 3 eu tenho que Vx, eu tenho que X é Vx sobre R2. Então, eu vou substituir aqui, eu vou substituir 2 em 3. Se eu substituir 2 em 3, o que é que eu vou obter? Ix vai ser igual a VBE mais REIC sobre R2. Isso daqui, é o meu Vx, que eu obtive de 2, da equação 2, tá bom? Aqui é Ix, tá? Ix, recapitulando. De 2 eu tenho que Vx é VBE mais REIC. E se eu aplicar esse valor aqui em 3, na equação 3 aqui, eu vou ter exatamente essa equação aqui, que X é VBE mais REIC sobre R2. Pronto. Aqui eu já tenho Ix em função de IC. De 4, da equação 4 aqui, eu vou ter o seguinte: IF vai ser igual a IC mais IX. Eu vou utilizar essa expressão que eu acabei de obter para IX, que IX é VBE mais REIC sobre R2. IF vai ser, ICR2 mais VBE mais... Eita, vou escrever aqui embaixo. IF vai ser igual a ICR2 mais VBE mais REIC, tudinho dividido por R2, beleza? Então, aqui eu tenho IF em função de IC.
Acabou. Vou substituir IF e IX na equação 1. Vou obter uma equação com a única incógnita e vou encontrar o valor da variável que eu quero, que é IC. Equação 1 está na tela. VCC menos RC e F. IC menos R1 mais R2 e X. Quem é X? VBE mais REC dividido por R2 igual a zero. Pronto, essa aqui é a equação 1, em que eu substituí as variáveis que eu não tenho interesse por expressões em função de IC, que é o que eu quero encontrar. Vou multiplicar essa equação 1 aqui, ó, por R2, tá? Então, eu vou ter, ó, R2 VCC menos RC R2 vezes, se eu botar IC em evidência, eu vou ter aqui, ó, R2 RE mais VBE menos R1 mais R2 R2 Perdão, vou multiplicar essa equação por R2, eu acabei errando aqui por falta de atenção. Esse é o perigo dessa questão, você vai perder considerável tempo com algebrismo e se você esquecer qualquer fator, você não vai chegar na resposta. Vamos multiplicar de novo essa equação por R2. Eu vou ter VCC R2. Se eu multiplicar o segundo termo por R2, eu vou ter, ó, RC vezes, se eu vou botar isso em evidência, R2 mais RE mais VBE menos R1 mais R2 VBE mais RE e C igual a zero. Beleza? O que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar menos IC em evidência. Se eu colocar menos IC em evidência, aqui eu vou ter, ó, RC R2 mais RE. Eu vou ter esse termo aí que eu já pontuei, certo? Eu vou ter aqui, ó, esse segundo termo mais R1 mais R2 RE. Esses são os termos em C isolados. Beleza? Eu vou ter aqui esse termo aqui que ficou faltando, menos RC VBE. E esse termo aqui que ficou faltando, menos R1 mais R2 VBE igual a zero. Eita, faltou o VCC, né? Mais VCC R2 igual a zero. Isso daqui eu posso escrever em termos de VBE. Isso aqui, ó, vai ser, ó, menos VBE RC mais R1 mais R2. Beleza? Então, ó, o que tiver em termos de C eu vou colocar de um lado, o que tiver em termos de VCC, que não tiver em termos de C vai para o outro lado. De maneira que eu tenho aqui, ó, menos IC vai ser igual.
Esse termo em VBE está negativo, vai passar positivo para o outro lado da equação, né? O termo em VCC está positivo, vai passar para lá negativo, dividido pelo termo que multiplica IC. Agora, eu vou multiplicar ambos os lados da equação por -1, porque eu não quero saber quem é menos IC, eu quero encontrar IC. Então, ó, IC, preste atenção, multiplicar essa equação aqui à direita por -1 equivale a multiplicar o numerador por -1. Então, ó, se eu multiplicar esse numerador por -1, eu vou ter o seguinte, o termo que estava negativo vai ficar positivo. E o termo que estava positivo vai ficar negativo. Sobre esse denominador aí todinho. Beleza? Então a gente tem essa equação aí em termos de IC. Acabou-se. Basta substituir os valores fornecidos lá, né, pela questão. Eu tenho que VCC é 12 volts. Eu tenho que VBE é igual a 0,7. Vamos ver os demais parâmetros. R1 10K. R1 é 10K ohm. R2 5K ohm. RC 3K ohm. Beleza, fechou. De maneira que ó, IC vai ser ó, 12 volts vezes 5 kΩ. Nessa altura do campeonato, eu acho interessante colocar as variáveis, as grandezas, para a gente saber se a resposta no final faz algum sentido, né? Vamos lá. Zero sete, RC é 3. RC R1 R2 dá 18 kΩ. RC 3 kΩ vezes R2 mais RE. O valor de RE é 1,8 kΩ. Então eu vou ter aqui ó, R2 5 mais 1,8. Vou botar direto aqui, 6,8. R1 mais R2 dá 15. E RE 1,8. Daqui, ó, com um pouquinho de matemática básica, 60 volts. 60 kV menos 0,7.18 vai dar, deixa eu pegar a calculadora aqui, 12,6 kV/ohm. 3 kV/ohm. 3 kΩ ponto 6,8, vamos ver quanto é que dá. 3 vezes 6,8. 20,4 kΩ² mais 20,4
27 quilo quadrado, ohm quadrado. Beleza. E aí, ó, nessa hora você já começa a ficar animado, porque vê que no numerador você tem a subtração de duas grandezas iguais. Assim no denominador também, é sinal que você não cometeu nenhuma gafe. E aí você vai ter que, no seu numerador, você vai ter 60 menos 12,6 vai dar 47,4 kV/ohm. E no seu denominador você vai ter a mesma expressão, 47,4 kg², ohm ao quadrado. Quilo vai embora com quilo, ohm vai embora com ohm. Então você tem 47,4 volts dividido por 47,4 kΩ. Volt por ohm é ampere. O quilo está dividindo, isso aqui é 1 miliampere. É a resposta alternativa, letra A. Aí você chega a essa altura do campeonato e percebe que é muito mais vantajoso dedicar os estudos nas disciplinas de português e inglês do que nas próprias engenharias. Porque você tem um algebrismo que a qualquer deslize ou falta de atenção você não vai chegar no resultado. Se você nunca fez questões desse tipo, não está familiarizado, não viu um circuito exatamente igual, esse circuito não está na sua mente, dificilmente você vai conseguir fazer. É difícil? Não é difícil, porém, é uma questão puramente algébrica, eu acho um pouco desnecessário numa prova com 70 questões, né? Uma prova muito extensa. É uma questão que é bastante custosa. Se alguém souber um método mais simples de resolver essa questão, coloca aí nos comentários, tá bom? Existe um método mais simples que poupe menos tempo, beleza? Se não, de qualquer maneira, vale a pena se familiarizar com a carinha desse circuito aí, ó. Porque se cair um circuito exatamente igual, um circuito emissor comum, um amplificador a emissor comum, esse circuito ele não é um circuito tão genérico como aqueles circuitos que a gente já está acostumado a trabalhar, mas se cair exatamente essa configuração, você já está macetado.